Fala galera do YouTube, aqui é o canal Técnico, estamos trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje eu estou fazendo um review e unboxing de um produto que eu importei, que é um fone profissional, o Superlux HD 668B. Galera, eu comprei na AliExpress, esse fone demorou mais ou menos um mês, talvez tenha demorado um pouco, porque quando eu comprei demorou ainda 10 dias úteis, 10 dias corridos para ele postar, né? Mas depois que foi postado lá pelo código de rastreio, ele demorou menos de um mês. E aí chegou aqui, não fui taxado. Esse fone foi o melhor custo-benefício que tem aí no mercado, principalmente por ser um fone com cabo removível. Existe um outro modelo que é muito conhecido, que é o HD 681. Ele é o mais barato e um dos melhores. A principal diferença desse fone que eu comprei é que assim, ele tem o mesmo palco sonoro, ele tem a mesma qualidade, principalmente para jogos, principalmente, por exemplo, FPS, só que ele era o único que tinha o cabo removível. Então esse era um diferencial que eu prezava na questão da qualidade, na questão da durabilidade, para depois evitar de o fone ele remover. Perder, ficar com mau contato. Então esse não tem esse problema porque o cabo você pode trocar. Então galera, vamos lá, vou fazer a review e a gente vai ver como que ele é por dentro. Pronto galera, já voltei, ó. Então, tá aqui o fone, tá? Como vocês podem ver, ele é bastante flexível, ele tem uma boa abertura. Tem essas almofadas aqui, ó, que são bem fofinhas. E essas almofadas também, ó, são bem fofinhas. Nessa parte, tá, eu achei assim, achei muito duro. Se você passar o dedo aqui, você sente a parte de plástico aqui embaixo. Só que quando você tá com ela, essa almofada, você não sente essa parte. Mas se eu passar o dedo aqui, você sente que é bem fraco. Mas possivelmente porque a sua orelha, basicamente, ela fica nessa parte daqui. Então assim, o fato de ser grande, galera, é excelente. Porque quando você coloca... Ó, ela tampa totalmente. Não fica, por exemplo, tipo, apertando assim ou assim. Normalmente você pega alguns fones que fica desse jeito. Então o que que acontece?
Toda vez que você fica muito tempo, começa a doer essa parte de cima, a orelha. Então isso não acontece. Simplesmente ele cobre totalmente a orelha, ó, e aí você consegue ficar, ele não aperta, não incomoda. Não tem nenhum tipo assim de incômodo na questão de apertar, de doer. A única coisa é porque assim, o fato de ele ser grande, ele tampar a orelha, obviamente se é um fone que é um fone profissional, é um fone de estúdio, embora ele é muito utilizado para computador, né, para jogos, que é a minha finalidade, mas ele é um fone de estúdio, então ele é para usar em um lugar fechado. Ele é um fone que a gente chama de fone semi-aberto. O que seria um fone semi-aberto? É um fone que ele tem vazamento de som. Então esse som ele sai dessa parte daqui quando você está escutando uma música. Mas isso é porque tem a melhor questão do palco sonoro. O que é o palco sonoro? Quando você está num jogo, você está, por exemplo, numa música, você consegue fazer uma disjunção melhor dos sons. Então, num jogo, por exemplo, de FPS, eu conseguiria escutar melhor os passos, da onde ele vem, se ele está alto, se ele está baixo, etc. Tem uma melhor interação no jogo, que o pessoal chama de sound stage, que é palco sonoro. Então, essa questão de sair o som dá uma melhor qualidade na questão do jogo. Então muitos fones que vendem, eles não têm essa abertura, eles são totalmente fechados, que eles não deixam vazar o som. Mas aí você também acaba não escutando o som interno. Então, pessoas que às vezes compram fone acreditam que isso se torna melhor, porque você não ouve nada e as pessoas não ouvem. Mas a verdade é que o fone possui um melhor palco sonoro quando ele tem esse vazamento de som. É mais basicamente dizendo que se você não tivesse, na hora que com o som, é como se ele estivesse numa caixa que ele ficasse batendo e você não consegue distinguir exatamente. Então é como se ele saísse de todos os lados, você não sabe exatamente a posição. Quando você tem uma abertura, isso te garante um melhor palco sonoro. Mas isso aí tem um ponto negativo, obviamente. Esse é um fone que você tem que usar num lugar fechado, onde não tenha barulho, para que se tiver muito barulhento acaba atrapalhando, porque ele isola, mas ele não isola totalmente. E se você, por exemplo, estiver num lugar público, onde tem muitas pessoas, às vezes você está na noite, você colocar uma música, por exemplo, no último volume, ela vai escutar. Porque tem, o som sai, então quem estiver fora escuta. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, próximo do microfone, vou colocar uma música. Dá pra perceber que, assim, distante não dá pra escutar tanto, tá vendo? Mas se você vou chegar próximo do microfone, ó. Então ele fica com o barulho. Então esse barulho fica de fundo. Então esse é um problema, na verdade, se você for jogar num lugar à noite, onde tem muitas pessoas, ou se eu fosse usar ele para sair. De repente pegasse ele, fosse sair, eu fiz um teste para sair com ele. Em algumas músicas que era muito alta, chegava na hora que eu tirava, colocava ele assim, eu conseguia escutar. Então, de repente, quem tivesse um pouco mais próximo escutava aquela música, tá? Então assim, é um fone mais para uso interno, não é um fone que a gente recomenda para lugar externo. Não pelo fato de ele ser grande, porque isso é um benefício no meu caso, mas é porque como que ele é um fone semi-aberto, ele é mais para um uso lugar fechado, porque esse som vai sair, pode atrapalhar outras pessoas, e não é recomendado também o fato de ele ser muito grande, dependendo. E se você tiver, por exemplo, um lugar com calor, um lugar muito quente, né, você acaba suando muito, porque como que ele é grande, que ele tampa, então acaba esquentando bastante. Mas, por exemplo, se você usar em casa, num lugar que não está quente, não tem sol, você não se incomoda com isso. Então ele é um uso para dentro de casa, no computador, embora ele venha com dois cabos, então ele veio com um cabo de 1 metro e um cabo de 3 metros. O cabo de 1 metro é para usar, digamos, basicamente no celular, né? Porque ele é pequeno, para não ficar um cabo muito grande. E o cabo 3 metros é para ser usado no computador. Então é um cabo muito grande. E como vocês viram, ele veio com esse adaptador aqui, Então esse adaptador Per10 é para ser usado nas mesas. Aquelas mesas de estúdio ele usa esse conector. Então, como você vê, é só encaixar e ele conecta aí diretamente naquelas mesas. Então o preferencial que eu fiz a escolha foi porque essa marca Superlux é uma marca muito conhecida, tá? Ela é uma marca ótima para uso em jogos, principalmente pela questão do palco sonoro e pela qualidade e o custo-benefício.
E um diferencial que a gente tem que informar é que ele possui a impedância de 56 ohms. A impedância é basicamente a energia que ele precisa para funcionar adequadamente. Então os normais são 32. E aí significa que se você conectar no celular, ele vai funcionar um pouco mais baixo do que se, por exemplo, ligar no computador. E obviamente, quanto melhor a minha placa de áudio, melhor vai ser a qualidade desse fone. Então por isso que às vezes se você tiver um fone bom e você está usando na placa onboard e a sua placa-mãe, por exemplo, não tem uma placa de áudio muito boa, investe em comprar uma placa externa, pois a qualidade do seu fone vai ser melhorada e muito. Então se de repente você está achando que o fone está baixo, o som está baixo, não tá muito bom, mas você já viu muita gente falando que esse fone que você está usando é muito bom, então às vezes o problema pode ser na sua placa de áudio. Então assim, ele fica um pouco baixo no celular, mas todo mundo que nunca tinha usado assim um fone bom desse, mesmo pelo celular, adorou, falou que a qualidade era muito bom, que dava para distinguir com qualidade, mas fica um pouco mais baixo. Porém, como a minha finalidade não é para uso no celular, embora eu já usei algumas vezes e adorei, mas se talvez tenha ficado um pouco mais baixo, mas para mim já estava na altura ideal. Mas como a minha finalidade é para uso do computador, então para mim eu acho que está perfeito. Ele não incomoda, ele tem aqui o ajuste, você pode puxar para aumentar, que aí ele encosta nessa parte, então pode ser maior, então pode ficar até pode ser até um cabeção de cearense, não tem problema, ele vai encaixar da mesma forma. Filha da puta. Então, é perfeito. E aqui é a parte que eu tinha mencionado para vocês, ó, tirando a luva, então só tem essa partezinha, ó. É uma única espuma que faz a proteção, né, dessa parte daqui. Um ponto positivo, porque muita gente reclamou que essa gradezinha já estava quebrada quando comprou lá no AliExpress. No meu caso não tive problema, ele simplesmente não quebrou, já veio inteiro e sem nenhum problema. Então essa é a única coisa que protege, tá vendo? É uma bem fininha, uma espuma bem fininha. Mas não chega a incomodar em nenhum sentido. Ele é perfeito, não incomoda em nada. Simplesmente eu percebi, colocando um dedo, eu percebi que eu sentia, né, essas gradezinhas daqui. Mas quando você usa, você não sente absolutamente nada. E um ponto positivo, galera, é que remove essas pads, né, que é o que a gente chama desse protetor de orelha. Então se você não gostar, por exemplo, desse couro, por algum motivo, você achar que incomoda, esquenta demais, você pode trocar por aquelas de veludo. Tem até no Mercado Livre à venda, depois eu vou fazer um teste para o canal, coloco o link para vocês, mas aí ele pode fazer o teste de você trocar. Existem algumas marcas grandes que são até caras, mas você não pode remover. Ou então, às vezes, pelo pad ser quadrado, isso dificulta na hora de você conseguir um novo. Mas, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar aí nos comentários, tá? Eu testei ele e achei muito bom. O teste dele em jogos deu um diferencial. Eu cheguei a jogar alguns casual no CSGO, porém, alguma das partidas onde que eu estava jogando, basicamente era como se fosse um casual, né? E eu poderia falar quando, por exemplo, tinha morrido. Então eu falava para uma pessoa, o cara tá na sua esquerda. Ele fala, não, o cara tá lá em cima. Eu, não, o cara tá lá na sua esquerda. E dava para eu distinguir, por mais que o som fosse pequeno, às vezes um som simplesmente de ele trocar por uma granada que faz barulho muito baixo, mas você consegue distinguir. Então às vezes a pessoa que não tá usando um fone de boa qualidade não consegue diferir sons muito baixos. Então ele tem esse diferencial. Mas é como eu te mencionei, às vezes se você testar um fone e você achar que ele está muito baixo, o problema na verdade pode ser que a sua placa de áudio não tenha uma qualidade boa. Então foi por esse mesmo motivo que eu recomendei sempre você testar com placas de áudio de boa qualidade. Existem as famosas Shonaz aí que podem melhorar muito a qualidade de muitos fones, tá? Então você viu, ele sai com facilidade, não é tão difícil de colocar nem tirar, eu consegui colocar em menos de 2 minutos, tá aqui, tá? E normal, ele não chega a encostar, ele basicamente sua orelha fica nessa parte aqui interna, então por isso que não chega a incomodar em nenhum sentido. Então é um fone excelente, não fui taxado, tá? Um benefício que eu comprei na AliExpress e não fui taxado, embora essa caixa seja muito grande, mas eu dei a sorte e não fui taxado. O valor que eu paguei dele foi mais ou menos uns R$108, então se eu fosse taxado talvez ficasse aí uns 175, 180, mas
a pronta entrega, normalmente esse fone é comercializado a partir de 200, 250. Então é um bom benefício você importar ele. Se você tem algum outro fone, pelo menos você pode importar. Se você estiver precisando especialmente aí de um fone emergencial, eu recomendo vocês pegarem esse fone. Agora, se você não liga em questão de ter o conector removível, aí a gente recomenda você optar por outros Superlux, como o HD 681, que ele é mais barato. Mas esse é bem mais confortável que o dele. O outro você ainda vai ter que investir mais ou menos uns 30, uns 50 reais com frete para trocar o pad dele, porque dizem que incomoda demais. Já esse eu não achei que incomoda em lugar nenhum. Eu já fiquei 6 horas com ele direto e não incomodou. Não senti doendo e nem esquentou. Mas tipo, meia hora que eu saí, por exemplo, eu fiquei num ônibus que eu fui fazer o teste, incomoda um pouco porque esquenta demais. Mas isso porque era um dia de 38 graus, então realmente incomoda por causa do calor. Mas se você estiver usando um menor onde que ele não cubra, você não vai sentir tanto incômodo. Por isso que eu falei que ele é mais para o lugar fechado. Agora, se você quiser um fone com bom palco sonoro para jogos, recomendo essa marca Superlux. E se você quiser com conector removível, esse é o melhor com custo-benefício. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, galera, deixe aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também compartilhar os vídeos. Lembrando que vai ter sorteio no canal assim que chegarmos a 450 inscritos. Esse mês mesmo já faço a informação sobre o sorteio. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.